Eu quero convidar os nossos irmãos para ordenação e para tomarem posse nos seus devidos cargos, dando prosseguimento ao nosso culto, a cerimônia de ordenação. Como é do conhecimento dos irmãos, em assembleia extraordinária, nós elegemos 3 irmãos nossos para o cargo de presbíteros, o ofício de presbíteros, e também elegemos 6 diáconos para o ofício diaconal. E eu quero convidá-los aqui para estarem aqui. Eu vou chamar todos. Vou começar pelos presbíteros. Presbítero Daniel Francisco da Silva. Presbítero Raul Ferreira Furtado, reeleito. E presbítero Josafá Valim de Lima. Já estou chamando todos os presbíteros para ir acostumando. Por favor, podem se colocar aqui. Quero chamar os diáconos também eleitos: Éder Felicíssimo Borges, Francisco Andrade, José Agostinho Silva, Tiago Mendes de Souza Brito, Rafael Tiago Ribeiro e Wesley Araújo Ferreira. Amém. Isso, pode fazer 2 times aqui. Esse palmeirense do lado de cá. Queridos, em primeiro lugar, eu quero lembrar a todos vocês, a igreja de modo geral, e nós já fizemos isso já algumas vezes. Temos falado, temos cantado tantas vezes. Eu quero lembrar vocês todos como igreja da soberania de Deus sobre a vida da igreja. Amém? Amém, igreja? Quero lembrar a todos, e a própria história da igreja, ela nos ensina a não nos esquecermos disso. A igreja é do nosso Senhor e Salvador Jesus. Cargos, incumbências, ofícios, Deus concede a nós para nós trabalharmos temporariamente, para nós oferecermos o melhor de nós temporariamente. Eles não são nossos. Os cargos não são nossos, os ofícios não são nossos. Deus entrega temporariamente para nós servirmos, e Deus pode tirar quando Ele quiser. Isso é ser soberano. Lembrar aos irmãos que, acima dos nossos desejos, das nossas intenções, a vontade de Deus é maior e deve prevalecer sempre. Isso é nos portarmos com humildade diante da obra do Senhor, reconhecendo que é Ele que é o dono. Ele é quem chama, Ele é quem convoca, né? A palavra de Deus, Deus mesmo nos diz isso, nos faz lembrar sempre isso, né? Eu, não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que deis fruto. A liderança da igreja tem um papel muito importante no crescimento e no desenvolvimento da igreja local. Esse foi o assunto nosso durante uns 2 meses, em que nós nos dirigimos à igreja na classe de escola bíblica, a importância da liderança para o crescimento da igreja local. E nós concordamos que precisamos olhar com amor, com carinho, para a liderança da igreja. Precisamos trabalhar no sentido de desenvolver os nossos dons e talentos para servir. Concordamos que precisamos fazer mais isso. Nós vimos também
que Deus se serve de homens e mulheres durante toda a história para fazer a sua vontade, para cumprir os seus planos. E Deus nos dá o privilégio de participarmos dessa obra. Todos nós aqui somos convocados para essa obra. Hoje já foi falado algumas vezes, desde amanhã, todos nós somos missionários convocados por Deus para o trabalho. Mas Deus deu a honra a vocês de servirem a essa igreja agora como presbíteros e como diáconos. Um privilégio, uma honra. E eu quero dar a vocês os parabéns. Quero dar a vocês os parabéns àqueles que concorreram, que deram os seus nomes. Quero dar os parabéns àqueles que foram eleitos e os que não foram eleitos, porque mostraram que são servos, que estão dispostos ao serviço. E quero agora também convidar vocês a, mais uma vez, afirmarem a fé de vocês perante Deus e a igreja e a responderem algumas perguntas conforme orienta a constituição da nossa igreja. E eu vou me dirigir inicialmente a todos vocês, presbíteros e diáconos. Eu pergunto a vocês, em primeiro lugar, vocês, irmãos, reconhecem a Bíblia Sagrada, Velho e Novo Testamento, como registro fiel e verdadeiro da revelação da vontade de Deus. E essa Bíblia, registro fiel e verdadeiro da revelação da vontade de Deus, como única regra de fé e prática. Vocês reconhecem a Bíblia Sagrada assim? Meus irmãos, eu pergunto ainda, vocês reconhecem e adotam a confissão de fé e os catecismos da igreja como fiel exposição do sistema doutrinário, conforme adota e conforme prescreve as Sagradas Escrituras? Vocês reconhecem esses documentos da igreja presbiteriana? Pergunto aos irmãos se vocês adotam e prometem sustentar e manter o governo e a disciplina da igreja presbiteriana do Brasil. Vocês prometem isso? Pergunto aos irmãos, vocês aceitam o ofício de presbíteros e também o ofício de diáconos e prometem fielmente desempenhar as funções que cada ofício requer, diante do qual vocês já foram orientados? Vocês assim prometem? E por último, eu quero perguntar aos irmãos se vocês prometem, com todas as forças do coração, da alma de vocês, todas as forças físicas, manter e promover a pureza, a unidade, a paz, a edificação e o crescimento desta igreja. Vocês prometem se esforçar para isso? Dos maiores desafios sempre foi para a igreja de Jesus foi a sua unidade. E Deus disse que o emblema da igreja é a unidade. Jesus, na sua última oração, João capítulo 17, antes de deixar esse mundo, ele orou pela unidade da igreja. Eu acho que não deve ter sido à toa que Jesus fez isso, né? De última hora ele pegou qualquer assunto. Não, ele pegou o assunto que era mais relevante e necessário e orou. Pai, faz desse povo um só, para que o mundo creia que tu me enviaste. A facção, a divisão, a separação, desde o Gênesis ela vem do maligno. Quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que ele fez a sua imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo. Os três viviam em perfeita unidade. Então, queridos, esse é um desafio que está diante de nós e que nós precisamos nos comprometer com ele. Com a unidade, a paz e o crescimento da igreja neste lugar. Amém? E agora eu quero me dirigir à igreja e quero pedir a vocês a gentileza de se colocarem de pé. E vocês também vão responder afirmativamente as perguntas que eu faço a vocês. Vocês, membros desta igreja, reconhecem e recebem
os nossos irmãos aqui presentes, como presbíteros dessa igreja, presbítero irmão Daniel Francisco da Silva, irmão Raul Ferreira Furtado, irmão Josafá Valim de Lima. Os irmãos reconhecem esses irmãos como presbíteros da igreja? Vocês prometem orar e encorajar esses irmãos no desempenho do seu ofício? Pergunto mais à igreja: vocês prometem oferecer a esses irmãos honra, respeito, obediência, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição da igreja, dá a esses irmãos por direito de ofício? Vocês assim prometem? Vocês, membros da igreja, reconhecem e recebem os irmãos Éder Felicíssimo Borges, Francisco Andrade, José Agostinho Silva, Tiago Mendes de Souza Brito, Rafael Alves da Silva, Wesley Araújo Ferreira. Vocês reconhecem esses irmãos como diáconos dessa igreja? Vocês também prometem orar e encorajar esses irmãos no desempenho do ofício de cada um deles? Vocês prometem oferecer honra, respeito e obediência, a que, segundo a palavra de Deus e a constituição da igreja, dá aos irmãos todo o direito ao seu ofício? Vocês assim prometem? Amém. Eu quero convidar agora para se colocar aqui à frente os irmãos que vão ser ordenados. Em primeiro lugar, presbítero Josafá Valim de Lima. Vou pedir para que, por favor, esteja aqui à frente, se ajoelhe. Os presbíteros aqui vamos nos achegar. Os presbíteros em disponibilidade que estão conosco, por favor, podem vir aqui à frente. Todos os presbíteros, se nós tivermos algum pastor presente, pode vir também. E eu quero convidar a igreja a curvar a sua fronte. Nossos irmãos Daniel Francisco da Silva e Raul Ferreira Furtado já foram ordenados e por isso estão aqui à frente de nós e serão apenas empossados para o seu ofício. Mas o nosso irmão Josafá Valim, pela primeira vez eleito, está sendo ordenado. Vamos erguer as nossas mãos sobre a vida do irmão Josafá e orar por ele. A igreja em oração, por favor, nos acompanhe. Senhor Deus e Pai, nós te suplicamos agora em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor confirme o ato das nossas mãos. Com a autoridade que o Senhor nos confere e a Igreja Presbiteriana do Brasil, impomos as nossas mãos sobre o teu servo. E ordenamos esse teu servo ao ofício do presbiterato na igreja. E suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, o agir constante do teu Espírito Santo. O renovar da tua unção, a unção de serviço sobre a vida do teu servo. Em nome de Jesus, ó Deus, venha derramar graça sobre o teu servo, a fim de que ele tenha sempre, ó Deus, o cuidado, o zelo, o discernimento, a fim de que sempre, ó Deus, com temor no coração, ele busque cumprir aquilo que o Senhor espera da vida dele como presbítero. A fim de que também, ó Deus, o teu servo Josafá possa ter toda a disposição para cumprir os votos que ele acaba de fazer diante do Senhor. Que o teu servo continue sendo bênção na vida da tua igreja. Que o teu servo, ó Deus, continue sendo modelo e cada vez mais cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Ó Deus, com a autoridade que o Senhor nos confere, nós ordenamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Os irmãos, estendemos a mão ao Josafá, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Josafá, seja bem-vindo ao presbiterato. Viu? Os irmãos podem oferecer também a destra e receber o nosso irmão com carinho. Os irmãos presbíteros podem ficar aqui ainda, não se assentem não, que nós vamos proceder agora à ordenação dos diáconos. Amém.
Daniel Francisco da Silva e Raul Ferreira Furtado. Os irmãos considerem, então, empossados, viu, para mais um mandato no exercício do presbiterato. Daniel, receba também as nossas boas-vindas aos colegas presbíteros que estão no nosso conselho também. Quero convidar agora para estar aqui à frente os nossos irmãos diáconos que vão ser ordenados. Éder Felicíssimo da Silva, Felicíssimo Borges já foi ordenado, Francisco Andrade também, José Agostinho Silva, Tiago Mendes de Souza Brito, por favor, se coloque aqui, Rafael Alves e Wesley Araújo Ferreira. Os irmãos, por favor, se ajoelhem aqui também, para nós orarmos e pormos as mãos. A igreja continua em espírito de oração. Senhor nosso Deus e Pai, agora mais uma vez erguemos as nossas mãos. E que antes de tudo, ó Deus, as tuas mãos já estejam erguidas sobre os teus servos. E que eles estejam, ó Deus, debaixo da sua ordenança. Que eles estejam debaixo da sua promessa. Que eles estejam, ó Deus, na direção do teu Espírito Santo, servindo ao Senhor e servindo essa igreja, agora como diáconos, ó Deus. Rogamos ao Senhor, em nome de Jesus, o revestimento do teu Espírito Santo sobre eles, para que assim como o Senhor encontrou no passado servos de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo, assim também o Senhor encontra nos teus servos. Homens valorosos, homens dispostos para o trabalho. Ó Deus, que a graça do Senhor se manifeste abundantemente na vida desses irmãos, e que nunca, Senhor, lhes falte o espírito de serviço, nunca lhes falte o amor, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor conceda a eles, ó Deus, tudo quanto precisam para servir ao Senhor. Abençoa junto com eles as suas respectivas famílias, para que tanto para presbíteros como para os diáconos, elas possam oferecer apoio, oferecer honra, ó Deus, estarem junto deles, ó Deus, nas dificuldades, e também celebrar com eles as vitórias. Ó Deus, com a autoridade que o Senhor nos confere, e a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós os ordenamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Podem se levantar. Parabéns, viu, Tiago? Deus te abençoe. Amém. Meus irmãos, vamos, em nome de Jesus, aplaudir esses servos de Deus. Merecem a nossa honra, o nosso respeito. Amém. Vou pedir a vocês agora que a gente se vire de frente para a igreja. Os presbíteros e diáconos podem ficar aqui. Os diáconos que estão em trabalho, que estão no ofício, podem vir aqui à frente também, dar aqui as boas-vindas aos nossos irmãos. Eu quero convidar ao diácono Almir também para que vir aqui à frente, que não concorreu à eleição, mas serviu e ainda serve a igreja. Diácono Esmeraldo, diácono William. Tem mais algum diácono presente? Pode vir, por favor. Isso. Amém. Eu quero agradecer mais uma vez, já fiz e quero fazer novamente, diácono Almir, muito obrigado pelo tempo que serviu como diácono. Isso não significa que o senhor está liberado do serviço. Presbítero Luiz Gustavo, nosso companheiro no conselho, desde janeiro. Na quinta-feira nós fizemos aqui uma despedida para eles, com um jantar gostoso, né, Jairo? Foi. Celebramos a nossa comunhão e um momento tão gostoso que o nosso conselho vive. Presbítero Luiz Gustavo, muito obrigado também pelo companheirismo aí nesses 10 meses. Vice-presidente. O presbítero José Maria, que parece que está lá no bairro Itaiamanha ajudando. Também nós queremos agradecer também o tempo que serviu e que também não estão liberados do trabalho do serviço. Eu vou pedir à igreja para nós encerrarmos o nosso culto, abençoando os nossos líderes. Queria que você agora estendesse a sua mão aqui para frente. Queria que você orasse ao Senhor nesse instante.
Queria que você abençoasse a vida desses nossos irmãos. E que você pudesse agora olhar para cada um deles e amá-los em Cristo Jesus e reconhecê-los como autoridade de Deus sobre sua vida. Esses irmãos estão sendo investidos de autoridade. E nós precisamos, como igreja, acatar a autoridade. Nós precisamos, como igreja, honrá-los. E antes de cobrar, nós precisamos orar, precisamos estar ao lado deles. Eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a vida desses que estão chegando e daqueles que temporariamente estão deixando o conselho da igreja. Quero lembrar aos irmãos que aqui não tem perdedores e vencedores. E que todos nós ganhamos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos o derramar da graça do Senhor sobre a vida da tua igreja. Ó Deus, que o Senhor olhe para a tua igreja nesta noite, mais uma vez, como ao longo desses 50 anos o Senhor tem feito. E seja misericordioso e bondoso. Ó Deus, e dispensa bênção sobre a tua igreja. Aquilo, ó Deus, que ainda precisa ser trabalhado, as nossas diferenças, os ressentimentos, os rancores. Em nome de Jesus, nós rogamos ao teu Espírito Santo derramar do teu amor sobre a igreja. Ó Deus, e que cada membro da igreja olhe para a cruz de Cristo vazia. E pense, Senhor Deus, no quanto custou a unidade da igreja. O quanto foi caro, ó Deus, para o Senhor construir esse povo, a tua igreja. Formar esse povo num só corpo. E, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que haja consciência de todos nós, como membros da igreja, no sentido de que somos promotores da paz, somos promotores da unidade, no sentido de que ninguém, ó Deus, descuidado, possa servir, ó Deus, a sua boca, servir a si mesmo a obra do maligno, no sentido de dividir a igreja. Preserva a tua igreja das divisões, das facções. Preserva, Senhor, que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa, na sua imensa misericórdia, derramar o teu poder e a tua graça sobre nós. E aqueles lugares, ó Deus, onde o teu amor precisa chegar, derrama esse teu amor. Abençoa, Senhor Deus, esses teus servos aqui. Alguns, ó Deus, há tão longo tempo, já de longa data, servindo ao Senhor nesta igreja, como presbíteros e diáconos. Abençoa cada um deles, suas respectivas famílias. Abençoa, Senhor Deus, a nossa junta diaconal, em nome de Jesus, esses irmãos, alguns jovens ainda, Senhor, dá-lhes sabedoria e discernimento no Espírito Santo. Abençoa a tua igreja para que ela tenha paz e para que ela cresça na graça e no conhecimento do Senhor. O amor de Deus, a graça do nosso Pai, as suas ternas e benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo, seja sobre a vida dos irmãos agora e para sempre. Amém, Senhor.